Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast OdontoCast. Eu sou Victor Santejano. Eu sou Raquel Matheus. E aqui é Hélio Venâncio. Nesse episódio você vai entender exatamente o objetivo desse podcast e quem é o Hélio Venâncio. Mas antes eu quero ler a sua descrição dentro do seu site. Vamos lá. Ortodontista que vive 80% do seu tempo na clínica ortodôntica e apaixonado pela docência. Ultimamente chamado por seus alunos de o explicador da vida real. Tem sido solicitado para palestrar nos maiores congressos do país, como o SPO, CIOSP, ABOR, SOEX e até a ABO-FM, Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares, que foi transmitida inclusive para 23 países, né? Exatamente, Kel. Pois é. Criador da maior escola de curso online do Brasil, com foco na ortodontia, com alunos espalhados por mais de 17 países. Atualmente se dedica ao propósito de transformar ortodontistas comuns em profissionais de alta performance com resultados invejáveis e muito bem remunerados, por meio dos seus treinamentos e mentorias. Hélio Venâncio, você se imaginava chegar aonde chegou? Nunca, né? Nunca porque, como a maioria dos brasileiros, né, a gente luta muito, né? A gente começa, às vezes, eu não poderia nem dizer que é do zero, mas do -2, né, Raquel? E uma época eu li numa revista, vendo uma revista Veja, inclusive a capa da revista mostrava algumas pessoas muito bem-sucedidas e entrevistaram essas pessoas e perguntaram para essas pessoas como é que elas tinham chegado onde elas chegaram. E eu não me lembro, talvez eram os novos milionários do Brasil e tal. E eu lembro da entrevista de uma pessoa, que era um senhor de 70 anos, que tinha uma padaria, uma rede de padarias em São Paulo. E a história dele é muito interessante, porque engraçado que isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque ele relatou que ele só conseguiu todas aquelas centenas de padarias e ficar milionário como ele estava, que é muito diferente de mim, lógico, não estou fazendo a comparação só do trabalho, porque ele tinha medo de voltar a ser pobre. Olha que interessante. Forte isso, hein? Forte isso. Então, algumas coisas fazem a gente movimentar, né? Ou é a vontade de ter alguma coisa ou o medo de perder alguma coisa, né? Então, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei e não tinha a menor chance. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, puxa vida, parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Mas é o que é o que aconteceu. O que te motivou, então? Na época? O que foi seu medo de ficar pobre? Né? O que significa isso para mim, né? Na época o que... Eu me formei, né, na Universidade de Uberaba com muita dificuldade. Então, assim, os meus pais, eles não pagaram a faculdade para mim, mas eles me ajudaram com o trabalho deles. Por exemplo, a minha mãe, na época, quando eu passei no vestibular e eu resolvi fazer a faculdade, eu cheguei em casa comemorando e ao mesmo tempo muito preocupado, porque eu falei para minha mãe, mãe, eu passei no vestibular e eu queria fazer a faculdade, mas eu sei que a gente não tem condição. E na época ela tinha algumas coisas lá, eu tinha um carro velho e ela tinha algumas coisas dela, ela falou, a gente vende tudo e monta um bar, uma mercearia, um boteco e vamos tocar o barco. E foi isso realmente que aconteceu. Então, durante os 5 anos... Hélio Venâncio, dono de mercearia. Dono de mercearia, cara. Tinha um chapeuzinho e tudo, não? Tinha bonezinho. Beleza. Eu instalava gás na casa do pessoal lá e com maestria, cara. E colocava aquela espuminha de detergente para ver se não estava vazando o gás e tal. Era over delivery na época, né? Porque assim, a pessoa ia, comprava o gás, só que ela não levava para cá. Eu levava e instalava. Agora você tem que explicar o que é over delivery a fundo também para esse pessoal. Tá bom, eu explico. Over delivery é o seguinte: tudo que nós fazemos hoje no nosso consultório, ou independente do nicho que a pessoa trabalha, nós trabalhamos com cursos também, né, Raquel, né, Vitor? Sim.
a gente sempre tem o objetivo de entregar muito mais do que a pessoa comprou. E isso fideliza os nossos clientes. Então, se eu pudesse... depois dos 50, eu estou com uma mania de dar conselho, né? É verdade, eu lembro que meus pais... o meu pai, minha avó, eles sempre me chamavam, deixa eu te dar um conselho. Acho que o conselho não era para mim, era porque a pessoa vai envelhecendo, ela tem a necessidade de dar o conselho para alguém. Então, se eu pudesse dar um conselho para o pessoal que está ouvindo agora e até assistindo, eu diria o seguinte: sempre entrega mais do que você cobrou. Se você cobrou ali para fazer, não sei, vou chutar aqui, uma restauração, entregue 2. Se você cobrou uma restauração, entregue a melhor restauração e dê de presente uma limpeza. Show. Isso chama over delivery, entregar muito mais do que a pessoa comprou. É o cafezinho que vem de bônus quando é o chocolate que vem de bônus quando você pede o café. Na xícara do café gostoso, isso, né? Surpreende. E principalmente quando é de surpresa, né? Quando você não está esperando. Quando você não está esperando. É muito chato, por exemplo, a gente fala muito de dentista, né? A Raquel, coach, especialista em seres humanos, o Vitor, especialista em marketing digital. E eles já estão praticamente especialistas em ortodontia, porque a gente fala disso o tempo todo. Mas se a gente for transferir essa conversa para a ortodontia, é muito chato, por exemplo, o cliente chegar, antes dele começar o tratamento, você dizer para ele assim: não, eu vou colocar esse aparelho para você e vou te dar de presente uma documentação ortodôntica. Isso não é over delivery. Isso não é. Isso é abaixar a régua, isso é abaixar o nível da nossa profissão. Isso não pode acontecer. É exatamente tudo isso que você luta contra, né? Luto contra. Porque quanto mais a gente abaixa, vou ser pejorativo agora, mas tem um sentido isso. Quanto mais você agacha, quanto mais você abaixa a cabeça, mais aparece a sua... E coloca um pi. Essa é a realidade. Tá ouvindo aí, né, Igor? Por favor, um pi. Põe uma legenda, Igor. Não, mas pode deixar o bunda também, não tem problema não. Mas é justamente para impactar, porque as pessoas têm que saber isso. Agora, é diferente de você cobrar um preço justo, aquela pessoa sair do consultório até achando que está pagando caro, mas no final ou no dia seguinte, ela entender que o caro foi barato pelo que você está entregando. Isso é diferente. Isso é over delivery. É o que eu fazia com o botijão de gás. Show. Agora voltando à mercearia. A mercearia. Aí minha mãe trabalhou muito. Então, quando a Raquel perguntou assim, puxa vida, o que te impulsionou? Quando eu me formei, como todo recém-formado, a gente fica totalmente perdido. Totalmente perdido. A gente não sabe o que vai fazer. Só que eu precisava virar alguma coisa. Eu tinha que virar alguma coisa porque eu tinha um compromisso com os meus pais. E qual compromisso que era? De levar para eles dinheiro, ou então falar para eles que eu me tornei um cara bem sucedido? Não tem nada a ver. Mas eles sacrificaram muito. Então isso virou uma meta minha. Em contrapartida, para compensar o sacrifício deles, eu não poderia jogar aquela faculdade fora. Simplesmente ser mais um. Show. E aí as coisas foram acontecendo, em primeiro lugar, com esse propósito, com esse objetivo, né? Que foi imposto por quem? Não foi pela minha mãe, não foi pelo meu pai, foi por mim. Exato. Então, esses dias eu estava contando, Raquel, para o Vitor. Foi para você que eu contei. Eu fui uma época... Porque é engraçado, essa história que eu estou falando de ter um motivo para ser impulsionado, a gente cria esses motivos. Com certeza. Todo mundo consegue criar o seu. Que seja o celular. Que seja um iPhone 10. Não, e seja para motivar ou até para desmotivar, né? Exato. Exatamente. Então eu estava contando para o Vitor que eu cheguei numa palestra e o palestrante estava contando uma história que ele foi em uma empresa, porque a empresa tinha muitos funcionários e a empresa estava quase quebrada, porque os funcionários não faziam o que tinha que ser feito. E aí foi contratada uma consultoria, e esse palestrante contando que ele foi o cara que teve o primeiro contato com todos os funcionários. Então ele pôs 30 funcionários numa sala. A primeira coisa que ele falou foi bom dia, e a segunda coisa que ele falou foi o seguinte, falou assim: quem aqui dentro dessa sala
dentro dessa empresa está desmotivado. Dos 30, 15 levantaram a mão. Aí ele falou para os 15 que levantaram a mão: então vocês, que são os 15 que levantaram a mão, pode passar no RH, vocês estão demitidos. Acabou a desmotivação. O cara vai pensar mais uma vez antes de ser sincero na próxima. Mas o moral da história, depois ele explicou, porque ele disse o seguinte: uma pessoa boa para estar dentro da sua empresa é aquela que consegue se automotivar. Com certeza. Ela não precisa de nada externo para ser motivada. Com certeza, exato. Se a pessoa, se o seu, quem está ouvindo, se o seu funcionário, se a sua secretária, ela está desmotivada, tudo bem, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser várias coisas, mas não adianta também você ficar se desdobrando muito, porque tem pessoas no mundo que conseguem se motivar o tempo todo. Arruma um motivo. Simples. Que seja uma dívida, amigo. Que seja uma dívida. Faz uma dívida. Seja o boleto vendido ou vencido. É isso. Exato. Show. Não, mas até te perguntando aqui, Hélio, me surgiu uma curiosidade, porque muitas pessoas, elas gostam de saber aonde que foi o seu ponto de virada, né? Isso até para inspirar, né? As pessoas ficam buscando o seu próprio ponto de virada nos outros, né? De repente para achar algo em comum, alguma coisa assim. E o seu ponto de virada, como é que foi? Desculpa só cortar, eu acho que antes, junto com isso, eu não sei se vai encaixar, mas você saiu da faculdade perdido, sem saber o que fazer. O que você fez daí? É tão engraçado. O ponto de virada tá aí perto? Eu falo muito das coisas que a minha avó falava, né? Porque a minha avó era uma filósofa. E ela dizia assim que desgraça pouco é bobagem. Então tudo que não pode acontecer, acontece quando não pode acontecer. É impressionante. Eu saí da faculdade e aí eu comecei... Bom, a primeira coisa que a gente acredita quando você sai da faculdade é que o lugar que você está não vai dar certo. E que a felicidade ela está em outro lugar e normalmente muito longe do lugar onde você está. Essa é a pior bobagem que a gente pode pensar. Então eu vivi nessa cidade durante 22 anos. Não, mentira, eu me formei com 20... Eu me formei velho, me formei com 26. Velho? Então nós estamos o quê? Mas assim, comparado, por exemplo, meu filho, o Lucas, né, ele vai se formar com 21 anos, né? Eu com 22 eu entrei na faculdade, fiz 5 anos de faculdade, então quer dizer, eu me formei com 27. Então aí eu como acreditava que na cidade onde eu vivi durante esses 27 anos não ia dar certo, que é uma grande besteira, por quê? Porque durante 27 anos eu construí a minha imagem como um cara que trabalhou na mercearia, como um cara que levava o gás, já tinha vários amigos, já tinha vários conhecidos, mas não. Colocaram na minha cabeça, ou eu mesmo coloquei na minha cabeça, que eu tinha que mudar de cidade para me tornar, para me dar bem como dentista. E aí eu comecei a saga, né? E aí eu fui para Unai, fui para Brasília, fui para Sorocaba, nada deu certo. E eu tinha um primo em São Paulo, e o meu primo, graças a Deus, ele me deu um emprego lá. E ele tinha um consultório em cima de uma farmácia, normalmente lá é assim que funciona, e nós praticamente morávamos dentro do consultório. Esse consultório tinha 3 cômodos, a sala de espera, a sala de atendimento e uma outra salinha pequena dividida com um biombo, que era onde nós dormíamos. No primeiro dia que eu estava lá, eu até achei muito estranho. Eu vou entrar em detalhe porque são coisas engraçadas. Engraçado hoje, né? No dia não era tão engraçado. Imagina. Mas na época era engraçado porque tinha uma senhora que levava, acho que essa história vocês não sabem, tinha uma senhora que levava um marmitex para ele todo dia na hora do almoço. Ela passava na farmácia, nos comércios, nos consultórios e levava esse marmitex. E era muita comida. A hora que eu vi aquilo, eu falei: Adalberto do céu, você come isso tudo? Ele falou: não. Isso não é para comer tudo, não. É para comer a metade, porque você come a metade agora com o que tiver de aqui. A famosa mistura? A famosa mistura, né? A mistura são os ingredientes além do arroz e o feijão. E a outra metade você deixa para a gente jantar, porque aí a gente compra o espetinho do seu João, que fica ali na porta
da farmácia e a gente janta o restante da comida. Tá, tudo bem, uma boa ideia, né? Uma boa jogada, ainda econômico. E a gente passou ali algum tempo fazendo isso, mas era, em primeiro lugar, uma vida que não dava para viver. Em segundo lugar, o consultório ele tinha um perfil popular, então eu fazia coisas que eu não queria fazer. Eu tinha estudado na faculdade, eu tinha me dedicado, então eu não conseguia passar por cima de um dos meus valores principais, que é a justiça, a contribuição. Então eu não dava conta de... Não que ele estivesse errado, não que o consultório dele estivesse errado, era o modelo de negócio que ele tinha. Eu acho que é aí que encaixa então o ponto de virada que a Raquel falou aquela hora, ou ainda não? Não, ainda não. Eu tomei muita porrada ainda depois disso. A ortodontia foi depois disso? Foi muito depois. É uma história que eu não costumo falar muito, porque foi uma fase muito ruim, porque o que acontece? Essa ida para São Paulo tinha o objetivo de dar um start na minha carreira. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro e tudo mais, mas eu também precisava do dinheiro, porque eu tinha o objetivo de montar o meu consultório. Mas eu tive que deixar a Flávia aqui em Uberaba. A gente, como passava um aperto financeiro muito grande, a gente começou a brigar muito e acabou que a gente ficou 9 meses separados. A gente rompeu, então a gente sofreu muito, numa fase muito difícil, e eu lembrava todo dia da minha avó: desgraça pouco é bobagem. Passado um período eu voltei para Uberaba e eu chamei a minha mãe, que ainda era dona da mercearia, e falei para minha mãe, ô mãe, o negócio é o seguinte, essa odontologia é uma merda, eu não quero fazer isso, porque o que é feito numa clínica popular, se for para eu fazer aquilo, eu prefiro trabalhar na mercearia. Você chegou a pensar em desistir, então? Pensei em desistir. Na realidade, eu desisti. Eu desisti por 6 meses, mais ou menos. Eu voltei para a mercearia e desisti por 6 meses. E eu não queria mais. Daquele jeito, não. Mas de maneira alguma. Então eu preferia, eu acho que, não sei, talvez isso sirva como segundo conselho da noite, né? Eu acho que o jovem, como eu era jovem na época, ele tem que se dar o direito de cometer erros. Ele tem que se dar o direito de cometer erros, ele tem que se dar o direito de voltar atrás, de desistir, de mudar de ideia, de mudar de clínica, de mudar de profissão, de fazer o que ele quiser. A hora de errar é quando a gente é novo. Então, na verdade, eu falei, não quero odontologia mais, eu vou ficar na mercearia, depois eu vejo o que eu faço. Monto um carrinho de cachorro-quente, vou ser mototaxista, vou fazer o que for. Não importa. Queria ser mototaxista, você sabe Adoro disso. essa história. Eu queria ser mototaxista. Cara, que é um cara que tem maior liberdade. Eu não sabia dessa história. Você não sabia, Não. né? Na verdade, você não sabia quase dessa história toda, Não. né? Mas eu queria ser mototaxista. Eu olhava aqueles caras andando de moto o dia todo, o vento batendo na cara. Eu sou muito otimista, você sabe disso, né? Mas aí, Raquel, eu sei que voltei para Uberaba, fiquei na mercearia mais um tempo. E eu e a Flávia começamos a conversar novamente, a gente reatou e a gente montou um consultório num bairro bem simples aqui na cidade. Minha tia Elza e minha tia Tereza distribuíram para mim alguns panfletinhos. Não era panfleto, a gente fala assim, é uma maneira pejorativa de falar. Mas eram cartinhas, era um convite para o pessoal do bairro conhecer o consultório. E aí começou a funcionar. E nós trabalhamos como clínicos nesse pequeno consultório do bairro durante uns 3 anos. Já era uma vitória. Com certeza. Mas não era suficiente. Por que não? Porque a gente começou a ficar cansado. A gente começou a ficar cansado por quê? Porque a gente atendia num valor muito baixo, a gente atendia muita gente todo dia, e nós não tínhamos o mínimo de organização financeira no consultório, porque a gente não aprende isso. Então a gente cobrava 50% menos do que os dentistas que estavam no centro da cidade e recebia de 50% só dos pacientes. Caraca,
fechava no azul dessa forma? Fechava no azul nada. Eu tinha uma agendinha. Eu conto muito isso. Nós tínhamos uma agenda e, graças a Deus, as contas eram poucas, né? Na agenda tinha lá escrito... Eu lembro, cara, é como se eu fechasse o olho e eu visse a fotografia daquela capa da agenda. As contas mensais, água, luz, telefone e o infeliz de um Gol. Aqui, sabe, Gol é carro, né? Que eu comprei a prestação, que foi uma das piores bobagens que eu fiz na minha vida, no começo da minha vida, né? Aquele Gol me escravizou durante muito tempo naquele consultório, porque eu tinha obrigação de pagar esse carro. Mas era essas 4 contas e não fechava no vermelho sempre. E aí a gente fica desmotivado. A gente sempre desmotivado. E aí foi um dia ouvindo que fazer ortodontia, e essa é a grande realidade, eu não vou nunca mentir aqui, fazer ortodontia poderia nos dar a chance de ter uma carteira de clientes. Então, assim, o que motivou fazer ortodontia? Necessidade financeira. Eu não posso mentir, foi necessidade financeira. Ah, mas como que isso ia mudar a sua vida? Eu queria ter um salário fixo. A intenção foi essa? Foi. Mas a gente ia sacanear alguém? Ia ser desonesto com alguém? Não. Então eu queria estudar ortodontia, só que não tinha grana para pagar o curso de especialização. Aí minha paciente Sueli, eu lembro o nome deles, a Sueli chegou um dia no consultório e fez uma avaliação. E eu me lembro direitinho que o tratamento dela ficava em R$3.000. E eu dividi para ela em 10 parcelas de R$300. Na época, era uma grana boa. E o curso de aperfeiçoamento em ortodontia custava R$500. E eu chamei a Flávia, lógico, a gente compartilha tudo. Chamei ela e falei assim, Flávia, vou fazer o meu curso. Aí ela disse assim, você tá louco. Como você vai fazer esse curso? Eu falei, eu já tenho 10 cheques de R$300. Aí ela começou a rir. Porque ela disse assim, falou, pois é, agora você tá louco mesmo. Por quê? O curso são 30 meses de 500. Você tem 10 cheques de 300, você não faz nem os 10 primeiros meses. Falei, não, mas se eu fizer os 10 primeiros meses, aí ninguém me segura depois. E eu entrei no curso, comecei, paguei, inteirava, né, aquela diferença todo mês. E me dedicando muito às primeiras aulas, por quê? Porque se eu não conseguisse passar do 10º mês, eu tinha que aprender ortodontia em 10 meses. Eu tinha que aprender em 10 meses. E eu tinha um objetivo de ter clientes para conseguir acabar de pagar o curso. Eu sei que a Sueli teve alguns problemas. No 3º mês de tratamento, ela teve que desistir. Você teve que devolver os cheques? Todos. Que beleza, hein? Um por um. Aí vem a voz da Natália. Sabe quem é a Natália? Quem que é a Natália? A minha avó. Tem nome de nova, a avó dele, Natália. Vovó Natália. A vovó Natália falava, meu filho, desgraça pouco é bobagem, calma. Mas tudo bem. O bom de você ter muito problema é que um problema vai sobrepondo o outro, você esquece, né? Você esquece os outros, você né? esquece, né? É tanto problema um atrás do outro. Mas deu tudo certo, eu acabei conseguindo fazer o meu curso. Você lembra do seu primeiro paciente de orto? Nossa, cara. Eu lembro dos primeiros. Eu lembro que tinha um rapaz que chamava André, lá do consultório antigo. Mas eu tinha um objetivo de colocar os clientes dentro do consultório para começar os tratamentos, até para eu conseguir pagar o curso. Isso foi uma grande bobagem que eu fiz, mas me fez amadurecer muito. Por quê? Com, 12 ou 14 meses de curso, um ano de curso, eu tinha 100 pacientes em tratamento. Nossa, muito bom para quem está começando aí. Bom para quem está começando, bom a grana que entra, mas com 12 meses de curso, a gente não sabe o que está fazendo. Então foi a época que eu mais rezei na minha vida, a época que eu menos dormi e a época que eu mais estudei. Fez muita cagada? Demais. Pensa num cara que pedia perdão para Deus. E eu pensava assim, meu Deus, eu nunca acreditei muito que existisse capeta, né? Mas nessa época eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar porque eu pensava assim, cara, se tiver, esse bicho vai me fritar. Porque eu não estava certo.
Mas isso me fez crescer por quê? A necessidade é que faz a gente se mexer, né? E nessa época eu estudei muito, estudava dia e noite e acabei aprendendo e consegui terminar esses 100 pacientes e aí vieram outros, mas como a gente nunca está satisfeito, o consultório lá no bairro começou a ficar pequeno. E eu acho que a gente precisa, com essa história, sabe, Raquel, sabe, Vitor? Eu acho que a gente precisa, com essa história, deixar um recado assim. Todo mundo tem que ter uma estratégia. Todo mundo tem que ter um planejamento, um plano. Então, o dia que eu peguei aqueles 10 cheques, eu tinha um plano. Olha, eu pego os 10 cheques, eu vou fazer 10 meses de curso e eu vou estudar. Se não der, os pacientes vão pagar esse curso. Se não der, eu já aprendi muita coisa. Depois eu começo de novo. Quando o consultório lá do bairro encheu, a estratégia era, preciso ir para o centro da cidade. Por que você quer ir para o centro da cidade? Porque lá eu consigo clientes de todos os bairros, para eu conseguir aumentar a quantidade de clientes. Eu acho que rola deixar claro na cabeça de quem está ouvindo e vendo a gente, que isso na época que você decidiu mudar. Hoje talvez não é necessário ir para o centro da cidade para conseguir cliente. Realmente, não é necessário. Inclusive a gente orienta, né, os nossos alunos que o centro da cidade naquela época era a minha vitrine. Hoje não. Hoje a gente sabe que a nossa vitrine é uma rede social, é um smartphone. Exato. Então as pessoas não procuram mais os profissionais passando na porta do consultório e olhando um luminoso bonito. As folhas amarelas da lista sabe. Tem As gente folhas que nem amarelas. sabe o que é isso, hein? Nem sabe o que é isso. Então, mas a história foi, né, uma história real. Eu gostaria de mudar para o centro da cidade, porque a estratégia naquela época seria estar num lugar onde vários clientes de vários bairros pudessem acessar o consultório. Só que eu não tinha dinheiro para mudar para o consultório do centro. Como sempre, né? Você tinha apenas o objetivo, a meta. Tinha a meta. Só que O que você aprontou, cara? Sem dinheiro, sem nada. dinheiro. Só na vontade. E eu tinha na minha cabeça também, porque assim, qual que era a meta, qual que era o objetivo? Eu não podia ter um consultório pequenininho no centro, porque no centro tinha que ser uma clínica vistosa. Então eu não tinha dinheiro nem para o pequenininho, quanto mais para a clínica vistosa. Aí eu encontrei colegas, na cidade, a gente conhece vários dentistas, e eu fui no consultório do Roberto, que era um conhecido meu, que também tinha um consultório pequeno. Fui no consultório da doutora Evelyn, que era uma amiga nossa, que também tinha um consultório pequeno. Eu sei que eu chamei 4 amigos e falei para eles, gente, vamos montar uma clínica grande? A gente aluga uma casa, vai ter um visual bem bacana. Esse aluguel custa aí, vou chutar aqui, eu nem me lembro, mas se o aluguel custa R$5.000, dá R$1.000 para cada um. É o que vocês pagam, o que nós pagamos de aluguel hoje em dia. A gente vai fazer um consultório bonito. E eles toparam. Você tinha secretária na época, quando você trabalhava sozinho? Não. Nessa época a coisa era meio complicada, né? Então você conseguiu uma secretária também. Então, sim, uma secretária, puxa vida, um salário mínimo para dividir para 5 né? pessoas, aí sim, nós poderíamos ter até 2. Então a gente estava o quê? Unindo forças. Só que eu não podia deixar o consultório do bairro de uma vez, para ficar parado no consultório do centro. Então eu comecei a migração, trabalho de formiguinha. Eu ia toda segunda-feira para o consultório do centro. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu ficava no consultório do bairro. Quando esse primeiro dia, segunda-feira, encheu, eu comecei a ir segunda e terça. Isso demorou 1 ano e meio para encher todos os dias. Quando encheu todos os dias, eu deixei a Flávia sozinha no consultório do bairro. E aí eu comecei a migrar a Flávia para o consultório do centro. E aí nesse consultório do centro eu trabalhava com 2 cadeiras, eu já coloquei mais 2 para ela. Então foi mesmo muito gradativo, isso demorou 3 anos para a gente conseguir mudar para o centro da cidade.
talvez essa informação seja importante, porque eu percebo que o jovem ele é muito ansioso. E nos primeiros 3 meses, 6 meses ou 1 ano, as coisas começam a não funcionar muito bem e a pessoa fala assim, quer saber, isso não deu certo, não vai dar certo, vou voltar para a clínica popular e vou continuar trabalhando para ganhar 10, 12, 15, 20 reais por atendimento. Então tem que ter paciência, isso nada acontece muito rápido. Não é imediatismo. Não. Só que isso era uma clínica que tinha 5 sócios. E depois que a gente migrou, eu e a Flávia, para essa clínica, com 5 sócios, e a hora que nós enchemos a agenda minha e dela, conflito. Começaram os conflitos. E aí nós decidimos construir a nossa própria clínica. Mas nós não tínhamos dinheiro. Mas eu quero até saber, antes que você complemente a sua história, você disse que lá quando você tinha a sua primeira empresa, seu primeiro consultório, vocês passavam muito aperto financeiro. Sim. Depois vocês vieram para cá, foi melhorando de vida, mas em que momento que você conseguiu ajustar, organizar isso? Porque é uma questão de mentalidade também. Se você não mudou sua mentalidade em relação ao dinheiro, né, você vai levando isso e carregando isso para sua vida. Você sabe, Raquel, que a gente reclama muito de coisas que a gente pode mudar. Eu vou te dar um exemplo, ao invés de ficar filosofando aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma colega. Os colegas mandam muitas mensagens para mim e eu vejo que a nossa classe ela é muito escravizada pelos empresários, donos de clínicas populares, que contratam dentistas que estão começando, dentistas que estão cheios de energia, juventude, gás, dentistas que têm vontade de trabalhar, só que talvez talvez eles tenham todas essas vantagens ou qualidades, mas falta um pouquinho de coragem para montar o seu próprio negócio, e esses empresários, eles acabam nos escravizando. E eu recebi a mensagem de uma colega dizendo assim, eu não tenho outra opção, eu tenho que trabalhar na clínica popular porque eu tenho contas para pagar. E aí a pergunta, Raquel, que eu te faço é o seguinte, quem fez a conta? Quem comprou o Golzinho 2001 branco infeliz que me escravizou durante 36 meses de financiamento no Banco do Brasil? Só porque tinha ar-condicionado. Não, o Gol nem ar-condicionado tinha, aquele infeliz. E é o poder da autorresponsabilidade, né? De você reconhecer que tanto as coisas estão dando certo ou não, graças a você, né? Sim. E isso é real. Eu percebo muito o seguinte, a pessoa, ela fala assim, não, eu não posso deixar esse emprego, ou eu não posso deixar de trabalhar nesse lugar porque eu tenho contas para pagar. Aí você vai ver, a pessoa não quer dar 1 milímetro de passo atrás. Ela sai todo final de semana para balada. Não, eu não posso deixar de sair todo final de semana, eu tenho que sair todo. Eu não posso sair 2 finais de semana, eu não posso vender o carro, o Golzinho infeliz que eu financiei, eu não posso deixar de comer no sábado num restaurante bacana, não posso deixar de comprar aquele sapato. Vai ser escravo. Mas o curso não faz, né? Que é o mesmo preço de um final de semana. Um curso para melhorar, para aprender a fazer mais. Cara, você falou uma coisa impressionante. A gente costuma não é brincar, é uma verdade, né? E, inclusive, o Orthoflix, não sei se você se lembra, a gente dizia que a mensalidade para a pessoa ter lá dentro aulas semanais de vários assuntos que vão fazer o cara crescer, o valor dessa plataforma custa menos do que uma pizza que você come todo final de semana. No mínimo. No mínimo. Depende do lugar. Porque se for no restaurante japonês, é metade do prato. Metade do prato. E lá dentro tem conteúdo que vai te fazer crescer, vai te estimular, vai resolver. Mas é aquela história, eu não posso deixar de comer a pizza. Então, quando eu vejo algumas pessoas reclamando da vida, às vezes eu falo assim, tá, tudo bem. Não falo, né? Mas eu penso. Penso porque eu já passei por isso.
que você está fazendo para melhorar? Ao invés de você fazer um curso, ao invés de você fazer uma pós, ao invés de você tentar fazer alguma coisa para ser um dentista diferente, você vai comprar o sapato? Não, e é mais uma vez o imediatismo, né? Porque a pizza você come e você sacia ali na hora, né? O curso, o conhecimento, as aulas você vai ter que assistir, você tem que colocar em prática e vai um tempo aí até você conseguir ver resultado, né? Se a gente tem uma pessoa em comum que, por exemplo, tem problemas com dívida, se apega tanto na dívida em sair nos finais de semana que não se preocupa que seja em vender uma água no semáforo durante a semana. Prefere ficar em casa reclamando. Exato. Esse é o ponto, talvez o meu ponto de virada, o que eu penso sobre virada. Fala em ponto de virada. Vocês perceberam que não teve um ponto de virada? As coisas foram acontecendo gradativamente. E a gente, é tão interessante que a Flávia me cobra muito isso, ela fala assim, por que você não fica quieto, você conquista uma coisa e logo você quer outra. Algumas pessoas são assim, né? Algumas pessoas vivem de conquistas. E aí nós mudamos para o consultório novo, trabalhamos hoje com uma equipe grande. E qual era o objetivo? Tudo tem que ter Vitor, eu acho que tudo na vida precisa ter um motivo. Tudo começa com uma intenção. Sim. Com C cedilha. Tudo começa com uma intenção. E qual era a intenção de mudar para o nosso consultório sede própria? Atual, como ele está hoje. Over delivery. Dar conforto para os nossos clientes, porque os outros sócios já não queriam mais reformar o banheiro. E os outros sócios queriam comprar um guardanapo para o banheiro, um papel toalha, um papel higiênico de péssima qualidade. E me perdoe, mas uma reforma de banheiro para 5 pessoas. É muito barato, né? É o que você falou, é a mentalidade da escassez. Então, assim, você pensa tanto que não vai sobrar, que vai faltar, que tem que economizar, que você não cresce. O grande problema da maioria é exatamente esse, é não acreditar. Mas uma coisa que eu vejo em você, que você passa bastante, inclusive para os mentorados, é sobre... Claro que a gente tem o problema, mas o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Exato. E não ficar pensando, tô com um problema, o que eu faço? Tô com um problema, ai meu Deus, tô com um problema, ai meu Deus. Não, meu Deus, eu preciso pagar uma conta. Onde que eu vou ganhar dinheiro para fazer isso? Entendeu? Exato. Pensa na solução, começa a escrever. Há pouco tempo a gente ouviu, nem lembro de quem, senão eu ia citar o nome, mas para cada problema que você tem, coloca 10 soluções e veja a que se encaixa melhor na sua vida. Se as 10 se encaixarem, vai de cabeça. Ótimo. Agora veja só, foi fácil? Não é fácil. Não vai ser fácil. E não vai ser fácil para ninguém. Pode esquecer. Isso não existe. Confortável é ir para um trabalho que você não tá feliz, mas você não tem muita responsabilidade, você não tem que se preocupar em evoluir, mas tem o problema de ganhar menos e talvez ficar reclamando seja uma maneira de se sentir confortável. É o hashtag sem mimimi no momento. Sem mimimi no momento. E o pior, cara, viu, Raquel? O pior que eu vejo, inclusive eu falo para todos os nossos alunos, né? Que hoje eu não falo que são meus alunos, porque hoje a nossa equipe, vocês são essenciais para a gente fazer o que a gente faz. Isso tudo não existiria sem vocês. Então são os nossos alunos. E a gente diz para os nossos alunos, sai do grupo de WhatsApp que tem um cara reclamando, porque você vai ficar ali junto com essa pessoa, o cara reclama de um lado, você vai reclamar do outro lado, vocês vão confortar, um conforta a reclamação do outro.
Solidariedade, eu vou ser solidário com a sua reclamação. Vocês dois vão ficar nessa porcaria a vida inteira. Toda vez que tiver uma reclamação, vale contestar, né? Não precisa contestar para a pessoa para gerar um conflito, mas para você mesmo. Uma reclamação comum na sua área é: a nossa profissão está prostituída. Nossa, cara, eu arrepio quando eu escuto isso. O dia inteiro. Mas aí que tá prostituída para quem? Esse é o ponto. O que você está fazendo para essa profissão não ficar prostituída? Ah, mas eu não consigo fazer nada para o meu colega não cobrar mais barato. Não, você não consegue mesmo. Mas o que você consegue fazer para o cliente que não quer pagar baratinho ir até o seu consultório? Ou você acha que todo mundo quer comprar Fiat Uno, todo mundo só quer comer pizza pré-assada? Se fosse assim, todo mundo ficava em hostel. Não alugava Hotel 5 Estrelas? Hotel 5 Estrelas estaria quebrado. As concessionárias da BMW e da Mercedes estariam quebradas. O Terrace Itália em São Paulo não venderia mais aquela perninha de... Como é que chama aquele ossinho com um pedacinho de carne lá? Como é que chama aquilo, Raquel? Nunca fui. Você sabe o nome? Eu não lembro o nome. Carré de carne. Carré com... Eu fui lá uma vez, cara. Eu vou contar pra você. Fui. Porque o meu cunhado é médico, né? Não, vamos no Terrace Itália, que é muito chique, não sei o quê. Falou, olha, eu nunca passei tanta fome e fui tão explorado. Saiu Acho de que eu não lá poderia e foi nem estar falando isso aqui. Mas foi a minha sensação. Então, assim, não existiriam esses lugares. Aí o dentista ele acha que, bom, agora tá cheio de clínica popular, acabou minha profissão. Você acha mesmo, cara, que todo mundo quer ir na clínica popular? Pelo amor de Deus, você que é dentista, eu que sou dentista, Raquel, olha que coisa. Você pode ser um dentista que tem um consultório como eu tive, lá no bairro. A gente gosta de ir para o melhor restaurante. Para o médico, a gente não vai no médico que está lá, sei lá, no SUS, ou não vai. E olha que às vezes o dentista, eu estou falando do dentista que às vezes ganha aí R$2.000 por mês, 3.000 por mês. Ele não vai. Agora, se nós, que de repente estamos ganhando não tão bem um salário de R$3.000, eu estou falando um salário de prefeitura, por exemplo, e a gente escolhe um bom médico para ir, você acha que o cara que é dono de uma loja de perfume, uma ótica, uma loja de roupa... Um advogado, você acha que ele vai escolher o consultóriozinho popular para ele ir? Não vai. Agora, é claro, um ou outro até quer isso. Às vezes o cara quer economizar, mas não é todo mundo que é assim. Então, agora, impressionante é como as pessoas, e eu estou dizendo, todos os colegas, como a gente tem uma capacidade de não acreditar que as coisas são possíveis. Outro dia eu coloquei alguma coisa no Instagram e coloquei lá, não existe crise, porque você que vai resolver se tem a crise ou não. Aí o cara colocou a estatística da crise para mim, ele mandou os números da crise. Lógico que na hora eu já apaguei sem ler, porque eu não quero saber o número da crise. Porque a ignorância ela é uma dádiva. Se eu não souber que tem crise, não vai ter crise. Eu amo essa frase, a ignorância é uma dádiva. É. Sabe a história do sapo surdo? Você lembra dessa história? Demais. O sapo surdo na corrida. Diziam que sapo não pula obstáculo. E aquele sapo pulou e chegou em primeiro lugar. Foram entrevistar ele e ele não conseguia ouvir, porque ele era surdo, então ele não ouvia as pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Exato. Então, quando alguém disser para você não vai conseguir, tem crise, agora o governo é isso, agora está prostituído e tal, sai de perto desse tipo de pessoa. E tem outra coisa, quando a pessoa ela fala, aponta que você não vai conseguir, na verdade ela está falando dela mesma. Né? Exatamente. Aquilo que ela está falando é para ela, só que ela não tem coragem de fazer diferente. Exatamente. Então, quando eu olho para trás e eu vejo de onde a gente saiu, eu vou te dizer uma coisa, se você me perguntar agora como que isso aconteceu, foi só acreditar que aquele sonho um dia seria possível. E vamos falar de sonho? Depois que o consultório estava rodando com 10 funcionários, 9 cadeiras, todo mundo trabalhando,
atendendo 60, 70 pacientes por dia, cobrando bem e fazendo um trabalho top, porque quando a gente fala de volume de clientes, aí aquela mente doente já pensa assim, é popular. Não é popular. Vocês sabem que não é. Produtividade é o segredo dessa clínica. Saber o momento que você senta na cadeira, o momento que você levanta. E o paciente aceita uma THD ou um dentista te ajudar no atendimento? Lógico, se ele está vendo o resultado, ele aceita. Se eu estou explicando tudo para ele, ele aceita. Se eu estou dando para ele mais do que ele pagou para receber, ele aceita. E ainda indica e lota seu consultório e não tem crise. Desculpa te cortar, mas a gente parou num ponto que você veio para construir sua própria clínica com a Flávia, sem dinheiro. Construiu a clínica do seu jeito que dava, cobrava um valor X. Como é que você fez para cobrar o que é cobrado hoje aqui e faturar o que é faturado hoje aqui dentro? Na época foi o seguinte, a gente sempre tem muito medo de subir preço. E nesse momento você tem que arriscar um pouco. Vou repetir a frase, arriscar um pouco. Não do jeito que você arriscou antes, né? Não do jeito que eu arrisquei antes, porque agora já tinha muito a perder. E o que é arriscar um pouco? Se eu fazia, por exemplo, 10 avaliações por mês, era mais. Devia ser umas 10 avaliações por semana. Tá? Umas 10 avaliações por semana. Das 10, 5 delas eu cobrava o preço que eu achava justo. As outras 5 era o preço que o mercado impunha, que é outra bobagem que a gente faz. É você colocar o seu valor, o seu preço, comparado com os outros colegas. Com o vizinho. Você nivela o preço, mas não leva em consideração tudo que você está entregando, né? Entregando. E parece que você mesmo faz uma pesquisa de preço nos consultórios para passar para o cliente. Como se os clientes tivessem passado por todos os consultórios pesquisando o preço para chegar até você. É coisa de louco. Não existe uma coisa dessa. E cada um tem um preço. E ele vai ver o valor em você dependendo do que você disser para ele, dependendo do seu conhecimento, como é que você apresenta as coisas para o cliente. Mas resumindo, então eu comecei a fazer esse teste, comecei a perceber que os clientes que eu cobrava mais também voltavam para fazer o tratamento. Então eu comecei a mudar o preço, nós começamos a mudar o valor cobrado a partir daí, depois que a gente começou a fazer esse teste. E hoje, cada dia que passa, a gente aumenta mais o preço porque a gente quer diminuir a quantidade de clientes. Parece loucura. O intuito é me dedicar a essa coisa que eu descobri depois de muito tempo. Que foi um outro desafio, né? Que foi um outro desafio, que começou com que parecia uma brincadeira no início. Você lembra a primeira aula que você deu? Eu lembro o primeiro vídeo que eu gravei. Mas eu não gosto de falar disso. Era ridículo. Tinha um galo? Não, essa foi a primeira aula. A primeira aula eu gravei em casa, tinha um galo cantando no fundo, ficou ridículo. Mas o primeiro vídeo, você sabe essa história, Raquel? Sei, O primeiro vídeo, eu acho que eu apaguei esse vídeo do YouTube para que ninguém visse mais. Eu coloquei um blazer jeans num sol quente. No jardim de casa, eu estava debaixo de um coqueiro, cara. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Que mescla para ensinar ortodontia. E eu começava o vídeo assim, histórias da vida real do ortodontista. Ridículo, cara. Filósofo, pô. Ridículo. Mas é aquela história. Por que eu fiz esse vídeo desse jeito? E tudo começou ali. Porque eu pensei, eu quero fazer, tá? Mas e aí, como é que se faz isso? Não sei, vou lá e vou fazer, depois eu vejo, eu vou corrigindo no meio do caminho. Isso é aquela história, não tem como trocar a roda do carro andando. Tem, quem falou que não tem? Se você tiver necessidade de trocar a roda do carro andando, você vai se virar e vai trocar essa roda do carro andando. Esse é o famoso skin in the game, né, Raquel? Pele no jogo. A partir do momento que você coloca sua pele no jogo, você se vira e faz, né? Esse é o ponto. E isso começou com
com essa brincadeira de blazer no sol quente, debaixo de um coqueiro. E hoje a gente atinge 17, temos alunos em 17 países. Todos esses alunos em 17 países tentando entender o nosso português, né? Exato, porque nem todos são brasileiros, né? Não, nem todos são brasileiros. Eles tentam entender o nosso português, que na verdade não é um português, é um mineirês, mas eles tentam entender. Graças a Deus, a gente é muito grato a isso. Nós temos hoje mais de 3.500 alunos, né? Matriculados nos nossos cursos online. Uma coisa que no começo a gente não acreditava muito, mas a gente queria. Você pode até não acreditar, mas tem que querer e fazer. Eu acho que isso é legal. E a gente não acreditava que fosse atingir tantas pessoas, mas hoje a gente atingiu essa quantidade de alunos. E eu tenho feito uma coisa que eu não gosto de fazer, mas a gente está sendo obrigado a fazer, que é dizer não, né? Vários convites para dar palestra em vários lugares, e eu tenho dito mais não do que sim, porque eu não quero passar pelo dissabor de separar novamente. E tem um ponto além disso, que se vai para uma palestra, você vai atingir quantas pessoas também? Essa informação vai chegar para quantas pessoas? Sendo que aqui o que a gente está fazendo agora vai ser dissipado para milhões. E o mais interessante, eu sei que talvez vocês já saibam disso. Quando nós começamos a fazer os cursos online, a gravar os conteúdos, os vídeos, vocês sabem que é trabalhoso, não é fácil. E a gente pensou em desistir, porque no início a gente nem ganhava para isso. Só que uma pessoa, que infelizmente eu não me lembro o nome, eu já procurei essa mensagem, porque eu queria colocar num quadro essa mensagem, mas eu lembro que era um ortodontista, um rapaz, de uma cidade, eu nunca ouvi falar o nome dessa cidade, mas ele escreveu, no estado da Bahia, uma cidade muito pequena. Ele relatou que lá era muito difícil pegar um avião e chegar até São Paulo para poder fazer um curso. E ele escreveu para mim e falou: cara, e você, como um anjo, entra aqui na tela do meu computador e me ensina tudo o que eu preciso, e você está mudando a minha vida sem eu ter que pegar esse avião e ir para São Paulo. Nesse dia, deu um clique na minha cabeça. É de arrepiar. É de arrepiar. Nesse dia deu um clique na minha cabeça, e depois de um tempo lendo alguma coisa, eu descobri que os seres humanos, eles têm um valor que movimenta a gente com uma energia muito grande, que é o valor da contribuição. Isso é tão importante que, se alguém chegar para você, você pode estar ocupado o tanto que for, qualquer um que está ouvindo isso aqui, se alguém chegar para você e falar assim: cara, me ajuda, você para o que você estiver fazendo para ajudar. Se você vê uma senhora e uma velhinha atravessando a rua, você para o que você estiver fazendo, você vai ajudar. Se você vê uma casa pegando fogo, você larga o que você estiver fazendo e você pega um balde com água e você quer ajudar. Esse é o valor da contribuição. Então, o dia que eu percebi que eu estava contribuindo com esse cara, e começaram a chegar outras mensagens falando isso. Pessoas dizendo assim: olha, cara, você está mudando a minha vida. E quando eu digo isso, parece até que eu quero vangloriar o que eu faço, mas não é isso. Você sabe que a realidade é essa. E eu gostei dessa história, né? A gente gostou dessa história. E a gente vibra quando isso acontece. Então, quando existe a junção de uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente sonhou em fazer, e com o prazer de fazer, eu acho que não tem como dar errado mais. Show. E ainda mais que a gente tem feedbacks muito positivos. Diários, né? Diários, né? Então, algumas pessoas brincam comigo, e eu gosto que brinca, eu não me importo. De vez em quando eu recebo mensagem assim: ô Hélio, e aí, você está deixando a ortodontista, virando pastor? Ou então você está virando... Não tem problema. Se for como, sei lá, pode me chamar de pastor. Se eu estiver te ajudando, está tudo certo.
porque isso dá muito prazer. É a muito sementinha gostoso. que você está plantando no coração de cada um, né? E tem alguns que entendem mal, sabe, Raquel? Tem algumas pessoas que entendem mal, que às vezes falam assim, o cara fica espalhando informação gratuita, todo mundo vai subir a régua e daqui a pouco a concorrência fica mais difícil. Mas a pessoa que pensa isso, ela esquece que eu tenho um filho na faculdade, que ele vai se tornar um ortodontista, eu tenho uma esposa que faz ortodontia no consultório o tempo todo. Eu estou realmente com vontade de subir a régua mesmo, porque eu tenho certeza absoluta que quando a pessoa ela evolui, ela não tem coragem de cobrar barato. Então eu não consigo chegar no entre aspas, concorrente e dizer para ele assim, cara, vamos aumentar essa mensalidade que você cobra de R$50, aumenta isso para 150. O cara vai falar assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não vou ter cliente. Então, qual é o meu papel? É fazer ele acreditar que ele é capaz de cobrar 150, 200, 300. Como que ele vai acreditar nisso? Em primeiro lugar, acreditando nele. Como que ele vai acreditar nele? Em segundo lugar, acreditando no trabalho dele. Então, ele tem que evoluir como profissional. E evoluir como profissional pode até ser uma generalização de uma frase, porque evoluir como profissional, para a gente ser bem específico, não significa ele saber fazer todas as técnicas ou fazer autoligável, com um alinhador, com nada disso. Ser um bom profissional é entregar um bom trabalho, mesmo que esse trabalho seja feito, é ele fazer o melhor arroz com feijão possível, mesmo que esse trabalho tenha sido feito com um aparelho mais simples do mundo. A partir do momento que ele começa a ver o resultado que ele entrega, aí ele começa a acreditar nele. E a hora que ele acredita nele, ele não aceita mais cobrar barato. Então o que eu faço não é para aumentar a concorrência. O que eu faço é para que todo mundo valorize o seu próprio trabalho. Eu acredito que realmente isso é possível. Agora, a gente gosta sempre de florear com algum exemplo, né, Raquel? Outro dia eu estava na Borda de Mato Grosso do Sul, e aí eu fiz uma pergunta, porque uma colega falou assim para mim, falou, Hélio, mas será que essa história de acreditar na gente mesmo vai dar essa vontade de não cobrar mais barato ou de exigir que a gente seja valorizado? Aí eu devolvi a pergunta para ela. Talvez esse comentário seja para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje. Eu devolvi a pergunta para ela e disse o seguinte, falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que estudou? Ela, sim. Fez faculdade? Sim. Você estudava bastante na faculdade? Sim, estudava bastante. Tá. Hoje você se formou, você trabalha? Trabalho. Quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho 10 horas por dia. Olha só que legal. Você se considera uma pessoa honesta? Sim, sou honesta. Muito honesta. Você é casada? Sou casada. Se o seu marido te bater hoje, você aceita? Ela, de jeito nenhum, você tá louco? Pois é, tem mulher que aceita. Talvez você não aceite isso porque você sabe quem você é. Isso realmente você não vai aceitar. Então, a partir do momento que você souber quem você é profissionalmente, muito provavelmente você não vai aceitar que o empresário, dono da clínica popular, te pague R$10 para fazer um atendimento. Mais ou menos por aí que eu acredito. E realmente é isso que eu acredito. Show. Como você disse que a gente vai finalizar, eu só quero que você explique um pouco o que vai ser falado nos próximos podcasts. Qual que é o intuito do Odontocast? Show. Esse é o primeiro episódio do nosso Odontocast. E a gente pretende bater papo aqui com um único objetivo. Estimular o crescimento desses colegas. Através do quê?
através do conhecimento da Raquel, que é uma pessoa absurdamente capacitada em relação ao entendimento humano, do ser humano, que inclusive eu costumo dizer que o dentista, ele trabalha com pessoas o dia todo e não entende de pessoas, é a coisa mais absurda do mundo. O dentista entende muito de dente. Seria muito bom se a pessoa entregasse o dente para ele tratar e fosse embora e buscasse no final da tarde. Mas os grandes conflitos que nós enfrentamos no consultório são justamente porque nós não entendemos de pessoas. Então, o nosso podcast vai abordar assuntos sobre evolução pessoal, entendimento e, inclusive, essa resolução de conflitos. O Vitor vai ensinar para nós o que a gente pode fazer para alavancar o nosso consultório, principalmente nos dias de hoje. E eu trago os meus cabelos brancos, a minha experiência. E eu vou dizer tudo que eu passei, tudo que eu tenho passado hoje em dia. E principalmente a experiência que eu tenho tido com esses alunos, porque a gente conversa muito o tempo todo. E hoje eu sei todas, eu não poderia dizer todas, mas grande parte dos problemas são muito comuns entre eles. Então é isso que a gente vai abordar nos nossos próximos podcasts. Show. É interessante ressaltar também que não vai ser apenas para o ortodontista, né? Claro que vai ter pitadas de ortodontia. Sim. Mas se a pessoa quiser passar para um amigo dele que é clínico, que é médico, que é fisioterapeuta, pode. Serve para todo mundo, eu acredito. Esse podcast que a gente está criando agora. Sim, o nosso podcast vai chamar Odontocast, porque ele atinge toda a odontologia. Mas eu tenho recebido também mensagens, mensagens muito interessantes, assim, olha, meu marido é advogado, mas ele gosta de ouvir as coisas que vocês falam. Sim, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para crescer todo mundo junto. Show? É isso. Show de bola. Termina aqui então o nosso primeiro Odontocast. Eu sou o Victor Santejano. Raquel Matheus. E Hélio Venâncio aqui. A gente se vê no próximo podcast. Valeu. Falou. Show.